Olá, nós queremos continuar as nossas reflexões sobre o Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao suicídio. Nos outros vídeos, nós falamos sobre a responsabilidade dos adultos diante dos mais jovens. Hoje, nós queremos falar sobre a busca de sentido como prevenção ao suicídio. E o que é a busca de sentido? Aliás, o que é o sentido na vida? Fizeram essa pergunta uma vez para o Dr. Viktor Frankl. Dr. Frankl, afinal, o que é o sentido da vida? E ele respondeu, o sentido da vida é a própria vida. Então a gente quer refletir um pouquinho, sobre como encontrar sentido nessas realidades de vida que nós temos no dia a dia, nas dimensões familiar, educacional, social, cultural, profissional, enfim. São vários segmentos que estão ali presentes na nossa vida e que nos desafiam diariamente a encontrar sentido, a essas realidades trazerem sentidos para as nossas vidas. O primeiro passo é nós sabermos compreender o ser humano como um ser biopsico-socio-existencial. O nosso biológico sofre, o nosso corpo sente dor, o nosso aspecto social também sofre pelos relacionamentos, por estarmos inseridos num mundo social. Nosso psicológico também sofre, mas mesmo diante do sofrimento, nessas três áreas da nossa vida, é possível nós encontrarmos o sentido para a vida. Há uma capacidade, que é essa capacidade interior de encontrar o sentido para a vida em todas as situações. Só que quando esse sentido se ausenta, ele provoca na gente aquilo que é chamado de vazio existencial. E o que é o vazio existencial? É quando as motivações na vida ficam ofuscadas. A pessoa não consegue ver sentido em tudo aquilo que faz, como também pode ser uma área de sua vida que esteja muito afetada, gerando desespero, sofrimento, impotência para enfrentar aquela situação e busca na morte a solução ou um alívio àquela dor. É importante nós também refletirmos que o vazio existencial pode estar presente não apenas naquelas pessoas que cometeram suicídio, mas, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde nos dá também um dado que para cada uma pessoa que comete suicídio, há 20 outras pessoas, pelo menos, que também tentaram suicídio. Então, uma das possíveis causas do suicídio é a falta de sentido para a vida e o vazio existencial. Se pelo menos 1 milhão de pessoas, mais ou menos, segundo as estatísticas, cometem suicídio durante o ano, mais de 20 milhões de pessoas tentam o suicídio. E um número muito maior sofre de vazio existencial. Como então nós percebermos em nós e nas pessoas ao nosso redor se nós estamos com dificuldade de encontrar o sentido para a vida? Há aí algumas sugestões para vivermos de uma forma melhor e podermos acessar de uma forma mais fácil este sentido da vida que existe e está aí presente na vida de cada um de nós, de forma muito específica. Enquanto possibilidade de você apreender o sentido, porque o sentido não está dentro da gente, o sentido está fora. Só que exige de mim esse movimento de saída de mim em busca desse sentido, para que, à medida que eu o encontro, ele vem e realiza essa motivação para que eu possa projetar a minha vida e dar sequência. E há aí, então, essa sugestão de 3 categorias de valores para viver e encontrar o sentido da vida, sugeridas aí pelo autor, psiquiatra, psicólogo Viktor Frankl. A primeira categoria, Frankl chamou de valor criativo. O que é o valor criativo? É essa capacidade que nós temos de dar de nós para o mundo. Dar o quê? Os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas aptidões para o mundo. Porque à medida que eu faço esse movimento,
isso volta para mim, configurando sentido para minha vida. Então, por exemplo, eu acompanhei uma pessoa, ele era professor, né, até de universidade, tinha lá uma vida material bem realizada, enfim. E ele trazia angústias, até mesmo a experiência do vazio existencial, porque faltava algo nele, na vida dele, que trazia ali realidades de tristeza, até de sofrimento. E aí um dia a gente conversando, a gente refletiu um pouco sobre essa capacidade de dar de si para o mundo, né? Então ele chegou à conclusão que ele gostaria de contar histórias num orfanato, numa creche aqui na cidade onde a gente mora. E foi muito interessante porque toda semana ele começou a frequentar esse orfanato, chegava lá, sentava com as crianças no chão e contava histórias infantis, enfim. E isso foi impressionante como foi reabilitando o sentido para ele, o sentido da vida dele, fazendo esse valor criativo. É interessante como nós na psicologia podemos ter de uma forma muito bela e agraciada, no sentido de que podemos ser gratos na nossa profissão, de testemunhar isso na vida de tantas pessoas. Sim, tantas pessoas. Que vivendo o vazio existencial, encontram uma forma de superar este vazio existencial, mas também tantos outros problemas psicológicos, neste movimento de oferecer algo. Talvez você possa pensar que as suas qualidades são muito poucas, ou você não consegue perceber as suas qualidades. Mas, na verdade, todos nós temos muito a oferecer. E o mundo ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, estão também ali sedentas para receber esse algo bom que nós temos para oferecer. Esses são os valores de criatividade. Porque, queira ou não, né, Ellison, o vazio existencial, essa experiência do vazio, nos impulsiona a buscar alguma coisa. A segunda categoria de valores são os valores vivenciais. O que são os valores vivenciais? Aí é quando eu me abro para eu receber aquilo que o mundo pode dar a mim. Então, basicamente, é a contemplação, né? É você poder estar aberto, por exemplo, nesse tempo, né, o início da primavera, esses ipês amarelos belíssimos que estão em quase todas as ruas aqui de São José dos Campos, com esse contraste, esse amarelo com o céu azul, é algo que realmente, quando você contempla, se permite fazer essa contemplação, ou seja, permite sair das suas preocupações, porque hoje a gente anda muito olhando para o chão, né? Que revela que a gente fica muito voltado para nós mesmos. Quando a gente faz esse movimento de abertura, de poder receber aquilo que está fora, que vem para me ajudar a descobrir o valor, né, das realidades onde eu estou inserida, isso também vem e confere sentido para a minha vida. O astrofísico Neil deGrasse Tyson, ele faz essa reflexão sobre como que as crianças fazem essa contemplação de uma forma tão natural, de se perguntar, né, por que a grama tem orvalho, de onde vem o orvalho da grama de manhã, qual o tamanho do universo, por que a lua aparece em tal lugar do céu. É uma curiosidade espetacular, exato, né? Que vem... Porque elas estão abertas, elas estão exato, perguntando, elas estão curiosas. A gente hoje corre o risco de perder essa curiosidade, né? Exatamente. As crianças, elas estão abertas porque é uma contemplação natural do ser humano. Sim. E se os adultos não estão conseguindo contemplar a natureza, esse mundo à sua volta, é porque algum problema realmente acontece, está acontecendo no nosso modo de viver, não é, Yamara? É interessante, na zona rural, por exemplo, tem lá o meu sogro, né, que trabalha com café. Como que é bonito ver como que as pessoas na agricultura estão ali sempre contemplando a natureza. Sendo alimentadas, né? Exato, porque se choveu, eu contemplo a chuva porque vai afetar no meu trabalho, se não está chovendo, está fazendo sol demais. Então há toda uma conexão com a natureza.
E a gente criou, aí no nosso mundo muito urbanizado, né, criou aí todas essas ferramentas aí de trabalho e de estudo que são boas, mas que a gente não pode ficar apenas conectadas a elas. É preciso realmente nos conectarmos com a natureza, por exemplo. E a gente tem que se permitir a fazer exercícios, né, de ir ao encontro a essa realidade da natureza, de contemplação. Porque hoje o tipo de vida que a gente tem é muito dentro, né, os ambientes, a gente nem sabe se está chovendo, se está sol, se está frio, se está calor lá fora. Então a gente vai ficando distante, né, de desfrutar dessas realidades. É um pouco da vida no shopping center, né? Quem trabalha no shopping center nunca sabe como está o tempo lá fora. E a gente não pode viver essa vida constante de shopping center. A vida é muito mais, e os valores vivenciais estão relacionados justamente a isso. A terceira categoria de valores são os valores de atitude. Realizar o valor de atitude é adotar uma postura correta diante do destino, vindo através de um sofrimento imutável, uma limitação, diante do qual a pessoa começa a descobrir a possibilidade de enfrentar aquilo que a vida está lhe impondo, pois enquanto é consciente, é também responsável. Ou seja, tem que dar, ou melhor, pode dar uma resposta frente ao sofrimento que lhe é imposto e arrancar daí o sentido para a sua vida. Como que é importante nós percebermos que mesmo diante das situações das quais nós não temos o controle, porque não depende de nós, seja uma enfermidade, seja a própria morte de um ente querido, ou seja, uma situação social, política, mundial, nós não temos controle, mas nós temos o controle sobre a nossa atitude. Essa descoberta, né, Edson, que diante disso, né, não posso mudar o que está aqui fora de mim, mas posso mudar a minha atitude diante daquela situação. Gente, isso é uma riqueza tão grande, tão profunda. Eu acompanhei uma pessoa que teve o diagnóstico de câncer e ela me dizia assim: o câncer está me despertando para a vida. Então veja, né, gente, que fala assim, que num primeiro momento choca, mas não. Ela foi assim, realmente, à medida que ela foi enfrentando, tendo uma atitude positiva diante daquilo que parecia ser tão negativo, ela foi descobrindo, inclusive, o sentido de missão da vida dela através do câncer. Enfim, como assim, né? Sentido de missão. Ela fundou um grupo de apoio a pacientes com câncer. Ela fundou ali um trabalho voluntário de fazer próteses mamárias na época, que eram próteses feitas de alpiste, banco de perucas, enfim, gente, uma coisa impressionante. Ela visitava os doentes com câncer, enfim, muito concreto, né? E isso despertava um sentido muito profundo para a vida dela. E o interessante é que nós podemos refletir sobre isso não apenas no momento do sofrimento, porque quando nós entendemos que esse valor de atitude pode ser vivido a qualquer instante da nossa vida, mesmo nos problemas menores do dia a dia, a gente sai daquele lugar... Parece que a gente está numa situação que não tem saída, e tem. Só que dá trabalho, né? Dá trabalho você ir atrás de algo que me ajude a superar aquela situação que parece que não tem saída. E infelizmente aí muitas vezes está a chave, né? Que a pessoa opta pelo suicídio para aliviar aquele desespero, aquela situação que parece que não tem solução. Sim, e é sair desse lugar que é o lugar de vítima. O ser humano não nasceu, não existe para ficar nesse lugar de vítima. Muito pelo contrário, o mundo está aí à nossa volta e por isso os valores de criação, os valores de vivência e o valor de atitude. O mundo está aí para nós enfrentarmos esse mundo. Então, eu convido você a refletir se na sua vida você está diante dos problemas, em que situação, qual a sua atitude? É uma atitude de postergação? É uma atitude de protesto?
de ficar com raiva? É uma atitude de reclamação, de ficar sempre lamuriando sobre os problemas? Ou é uma atitude positiva? O que depende de você? Qual a atitude interna que você toma diante destas situações da sua vida? Porque viver é um desafio permanente, né, gente? É diário. O homem é responsável por dar a resposta correta a uma questão, por encontrar o verdadeiro sentido de uma situação. E o sentido é algo para ser encontrado e não dado. O sentido é algo para ser descoberto e não inventado.